a verdade é que assim, é bom a gente conseguir esperar esperando no Senhor, né? Não esperando de acordo com a nossa vontade, né? Porque pela nossa vontade a gente tem sempre a expectativa de receber algo bom, né? A gente está sempre esperando que algo bom aconteça na nossa vida, seja na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional. A gente está sempre na espera de algo, né? De receber. E essa espera, ela normalmente tem alguns aspectos, né? Ao mesmo tempo que, como a gente espera algo bom, é um pensamento positivo, né? De que vamos nos beneficiar disso, sempre também tem uma certa ansiedade, né? Do tipo, como vai ser quando acontecer? Será que vai acontecer mesmo? Será que vai ser da forma que eu esperava? Como vai ser o resultado disso, né? E se não vier, começa também a ter a parte da dúvida, né? De como vai ser se não acontecer, será que eu merecia mesmo? Então, o processo de espera, ele, na verdade, ele pode ser prazeroso, mas ao mesmo tempo difícil, doloroso pela ansiedade que causa, né? E aqui, se a gente for já usar os versículos da Bíblia, onde ela fala disso em vários momentos, né? Salmos 41, que acho que é o primeiro que está ali, né? Diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, quem estava falando aqui era o Davi, né? Já como rei, ele passou por esse processo de espera para se tornar rei, né? Ele assumiu o reinado, teve um grande tempo de espera, de expectativa, foram várias batalhas, teve que enfrentar um monte de dificuldades, né? Foi questionado até, mas ele mostra aqui isso, né? Nesse salmo, de que valeu a pena essa espera, né? Ele vê que o Senhor ouviu o clamor e preparou grandes coisas para ele, né? Então, acredito que quem espera no Senhor, ele vai estar sempre se maravilhando com o resultado, né? Vai estar sempre percebendo que o Senhor tem as coisas certas e no tempo certo também. Ou seja, a glória do Senhor, ela é magnífica, né? E o que a gente tem que fazer é tomar assim algum cuidado, porque muitas vezes nós que não tomamos a decisão certa, tomamos decisão precipitada, não estamos percebendo essa vontade do Senhor, estamos nos antecipando ou tomando decisões na direção errada por não acreditar que vai acontecer da forma que você está orando e pedindo a Deus. A gente quer apressar as coisas também muitas vezes, não ter a paciência de esperar o momento certo, enfim. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. E aqui em Eclesiastes 8:6, também está o segundo versículo ali, está dizendo isso, né? Porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Só que a miséria do homem nesse sentido, né? A nossa falta talvez aí de fé, de paciência ou de, enfim, alguma característica nossa que acaba sempre pesando contra a gente muito mais do que a vontade de Deus. E a gente tem essa impaciência, né, nesse sentido. Mas aqueles assim que conseguem esperar esse tempo de Deus e entender isso, acho que percebem, né, a grandeza do Senhor. E aqui, esse último versículo que está aí de Josué 6,16, que diz: sucedeu o quê? Tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Ou seja, esse é mais um exemplo aqui da Bíblia, né, que é a história lá das muralhas de Jericó, né, onde Josué aqui estava perante o povo de Deus e falando isso, né, de que quando a gente está com o Senhor e é a hora certa, mesmo coisas tão difíceis como vencer essa batalha, é algo que o Senhor vai estar apresentando para o povo. Ele precisa acreditar, ter fé e estar atento a isso, né? Então, nesse caso, até estiveram, você vê que esperar a ordem de Deus, né? Deus deu o comando para esse momento, enfim. A gente tem que estar atento a isso, para a hora que Ele vai nos disponibilizar o caminho para essa vitória, né? Vai mostrar para a gente que é a hora certa e apesar, por exemplo, nessa batalha foram dias, teve toda uma estratégia para vencer os muros e fazer tudo isso, mas o momento mesmo definitivo vai vir na hora que o Senhor der a ordem, né? Então, a gente tem que se preparar, tem que estar, como foi falado aqui pela irmã Lúcia na pregação do dízimo, tem que estar fazendo a nossa parte, mas o Senhor que vai ser aquele fator definitivo, né, que vai fazer a diferença e que vai
nos dar aquilo que for certo no momento certo também. Amém? Então, precisamos estar atentos a isso, confiar no Senhor, estar esperando nele, e mesmo que a gente ache que está demorando, ou que não vai mais acontecer, não podemos esquecer que, se foi uma promessa que Deus fez, nada pode vencer isso, né? A promessa do Senhor, ela é definitiva, né? Ele não é como o homem que, se deu a sua palavra, vai acontecer, e a gente precisa ter fé nisso. Amém? Seguindo aqui, a gente queria falar sobre isso, né? Que quando a gente espera nele, Deus também se inclina nessa direção, ou seja, ele está atento a isso, né? Deus está atento a tudo, ele é onisciente, onipresente, está em toda parte, está em todo lugar. Então, ele vai se inclinar para, quando a gente buscar ele, tá se conectando, né? Eu acho muito interessante aquela pintura que tem, que é bem famosa, né, do Michelangelo, que está os dois dedos assim, quase se tocando. Eu nunca tinha reparado nisso, mas outro dia eu li de um especialista que nessa pintura o dedo de Deus está bem esticado e o do homem que está um pouco dobrado. E o que o artista queria representar é isso, que o esticado é que Deus está sempre presente, disponível, e a gente que tem que entender isso e buscar ele. Ou seja, ali era o homem que precisava reconhecer essa grandiosidade de Deus e a disponibilidade dele para tocar ali e se conectar com Deus. Então, na verdade, a gente que não busca essa conexão, mas ele está lá sempre disponível. Então, aqui acho que quer dizer um pouco isso, né, de que se a gente se inclinar a ele, ele vai estar lá presente. E tem alguns versículos também que falam disso. Aqui trouxe um deles, que é o do Êxodo 14:10, que diz: aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, nesse versículo, né, aquele momento ali da Bíblia, né, que, enfim, já na fuga, né, a saída ali do povo hebreu do Egito, eles estavam sendo perseguidos, né, pelo faraó e o seu exército, foram encurralados ali entre as montanhas, já o Mar Vermelho, né, e ficaram naquela situação que parecia que estava sem saída. Mas, aquilo que eu falei, né, Deus tinha uma promessa, e ali no momento que eles clamaram ao Senhor, ou seja, fizeram essa busca, né, Deus também se inclinou a eles e cumpriu sua promessa. Ele abriu uma saída para eles, eles conseguiram sair. E se você pensar bem, né, ali foi só, na verdade, um momento final, porque o povo já estava há 400 anos no Egito esperando um livramento, né? Então, em termos de espera, será que depois de 400 anos, muitas gerações acho que nem viram esse livramento, né? Só acreditaram, passaram para os seus filhos essa crença, morreram, não chegaram nem a ver em 400 anos, mas Deus pode demorar, mas ele cumpre a sua promessa. Então, nos 400 anos ainda ele preparou Moisés, que já tinha ali 80 anos. Enfim, então, muitas vezes a gente quer no nosso momento, acho que eles queriam provavelmente antes disso, mas mesmo que no final pareça que não vai ter saída, e com tanta espera, com tanta demora, no final ele vai abrir uma alternativa, mesmo que seja de uma forma, através de um milagre, né, como foi o caso, mas ele vai atender o seu povo. Basta a gente se inclinar a ele, que ele vai estar atento sempre ao seu povo, aos seus pedidos, e responder a isso. Amém? E em Êxodo 14, os versículos 13 e 14 também diz: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Então, quando também Deus atender a sua promessa e a espera terminar, aqui ele está querendo dizer que é definitivo, ou seja, ele não vai mais tornar a ver os egípcios. Então, se aquilo era para ser entregue na sua vida e você receber, e ele te dá um livramento, ou te dá algo que era a sua promessa, ela não tem volta. A palavra de Deus não volta atrás, né? O Senhor, ele é soberano, e uma promessa dele é definitiva. A gente não precisa ter o medo, basta realmente ter a fé e acreditar que quando ela acontecer, ela vai ser definitiva. Amém? E a gente também tem que pedir, né? Ele fala em vários momentos da Bíblia, o Senhor, né? Instruções de que a gente tem que orar e pedir, né? Então,
Esse caso, Deus, o primeiro versículo que eu li, né, que era Salmos 41, a parte final dizia isso, né, e ouviu o meu clamor, foi o que Davi falou. Então, se a gente estiver falando, Deus vai estar sempre atento, vai estar ouvindo, vai estar sempre com o dedo esticado disponível para a gente entrar em contato com Ele. E basta a gente ter isso, assim, a confiança, o clamor, né, a oração, tá buscando o Senhor, que a gente não vai passar despercebido diante dele, né? E em Isaías 59:1, que também está ali, diz o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Então, aqui ele fala que está disponível, né, o tempo inteiro para a gente, e basta a gente fazer essa busca, né? Ou ir atrás dele, ou falar com ele. Então, o que nós temos que, do nosso lado, pensar? Será que a gente está fazendo isso, né? Será que a espera que a gente tem que estar realmente orando para ele, buscando ouvir o que ele nos tem a dizer? Talvez ele esteja dando o caminho, a direção, a gente que não está ouvindo. Talvez não está acontecendo naquela hora que você gostaria, porque ele quer te dizer outra coisa, mas vai vir depois, e a nossa impaciência que não permite perceber isso, né? Enfim, pense nisso. O que você gostaria, qual que é a sua busca, né, sua espera, e tentar entender isso. Falar sempre com Deus que Ele vai te dar a mensagem de alguma forma e mostrar o melhor caminho, seja para acontecer ou não. Acho que Ele vai abrir as portas no momento certo e você vai receber aquilo. Se for realmente de Deus, você vai receber de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, lembra isso, que Deus ele é onisciente, conhece todas as coisas. Com certeza você pedindo, Ele conhece o coração de cada um de nós. Aqueles que entregaram a vida ao Senhor têm a presença, né, do Espírito Santo. Então, você vai ser tocado para, sabendo a hora de agir, estiver conversando com Ele. Amém? E essa espera, quando ela é feita em Deus, ela também nos permite viver livre. Viver livre, acho que no sentido de confiança, né? Acho que primeiro de tudo foi louvado aqui, foi lido aqui hoje já, e a gente sempre fala disso, né? O Senhor, ele foi lá na cruz e pagou todos os pecados por nós. Então, ao fazer isso, né, e receber toda essa carga, né, ele livrou a humanidade. Então, primeiro de tudo, a gente já está livre por isso, mais do que qualquer outra coisa. Nós já estamos livres do pecado que foi assumido pelo Senhor, né? Então, nós temos aí já o caminho da vida eterna, e essa é a maior liberdade que a gente pode ter. E se a gente então colocar isso no dia a dia em prática, né, a gente vai ver que a partir daí dá para você aguentar qualquer coisa, né? Você poder esperar com paciência em Deus naquilo que Deus vai preparar para a nossa vida aqui no mundo. Porque Ele também fala que na Bíblia que Ele quer que a gente viva bem aqui, tenha felicidade, ele comenta disso. E aqui, usando ainda o exemplo de Davi, né, está falando no Salmo 40, no versículo 2, o seguinte, naquele que a gente leu, o que vocês leem ali no primeiro versículo dos slides, que é: tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama, ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Então aqui, né, sair do poço de lama, de uma cova, é provavelmente uma linguagem para dizer de nos tirar de uma situação extrema, assim, de dificuldade, de caos, de pressão. Pode ser algo talvez espiritual na sua vida, pode ser algo que você esteja passando aqui até físico, doença, ou algum problema psicológico, depressão, muita gente, enfim, podem ser N situações aí difíceis, mas reconhecendo, como foi o caso de Davi, a misericórdia de Deus, né, a gente vai conseguir passar firme por isso, né? Ele vai ser a nossa força e vai nos ajudar a passar por essa situação. E essa situação pode ser algo que fazia parte da nossa espera, né? A gente passar por isso para posteriormente receber algo maior, que também foi o caso aí de Davi, né? E em Salmos 38:3, que também está ali, diz: não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Aqui falando do exemplo de Davi, né? Ele pecou gravemente, né? Teve momentos ali da história lá, contada de Davi na Bíblia, de que ele também agiu de forma incorreta. Então, quando diz aqui de não há paz em meus ossos,
no sentido talvez daquele se ser consumido internamente, né? Quando você sabe que você fez alguma coisa errada, que você talvez não era para agir daquela forma naquele momento, tinha que esperar algo diferente, era isso que Deus tinha preparado, e a gente vai e age de uma outra forma e peca, como foi esse caso, fica aquela coisa consumindo dentro da gente. Então, mais do que viver com esse sentimento aí de culpa, de abandono do Senhor, a gente tem que lembrar disso, de que Ele nunca nos abandona, né? Não podemos deixar o inimigo colocar essa ideia e esse pensamento ou esse sentimento dentro do nosso coração. A gente precisa acreditar nisso, de que o que está aqui no último versículo, que é Isaías 1, 18 e 19, que também foi dito pelo Senhor, que é: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Então, Deus sabe que a gente pecou, que vai errar, vai cometer esses deslizes, porque afinal somos humanos, né? Só o Senhor é perfeito. Mas isso, a gente precisa estar disposto a obedecer, estar disposto a seguir o máximo possível a palavra do Senhor, estar buscando Ele. Quando fizer algo, como foi o caso do exemplo de Davi, né? Ficar ali se remoendo, é também se perdoar e, mais do que perdoar, também buscar não fazer mais, né? Porque Deus dá o perdão, mas Ele não quer que a gente volte a pecar. Acho que Ele até naquela história de apedrejar a mulher, Ele fala para ela: vá, mas não peque mais. Acho que é um bom exemplo disso. Então a gente tem que pensar isso, de que para receber também aquilo que a gente espera e a melhor promessa do Senhor, a gente precisa o máximo possível buscar também estar no caminho correto, porque se a gente acreditar nisso, o Senhor pode, como foi falado aqui, tirar a gente do pecado, transformar então um branco como a neve, seria isso, tirar essa sujeira do pecado, mas temos que estar disposto a obedecer, porque só assim vamos estar recebendo os frutos da terra, ou seja, aquilo que a gente está esperando do Senhor. Amém? E também, além da liberdade, né, de estar esperando no Senhor, crendo na salvação, buscando ficar longe do pecado, acreditando no que Ele tem melhor, também a gente vai estar num lugar seguro, né? Acho que esse versículo é bastante famoso, Mateus 7, 24 e 25, que fala, né, da construção da casa aí sobre a rocha. Então, quando a gente constrói o nosso dia a dia, a nossa vida, aqui está dizendo a casa, mas é a forma de viver, né? A família, tudo aquilo que a gente vive, coloca os alicerces em cima do Senhor, isso vai nos dar segurança. Vão vir os problemas, vão vir diversas situações, mas a gente vai ter firmeza de aguentar firme e esperar. E aí a espera vai ser também segura, porque com o Senhor a gente vai passar as dificuldades e vai receber lá na frente aquilo que Ele tinha para a gente. Então, também essa palavra convida a gente a permanecer firme na rocha, né? Conseguindo esperar no Senhor, acreditando na segurança dele, porque não importa a dificuldade, os mares, ventos, enfim, as tempestades que vierem, se a gente estiver sempre sobre a rocha, a nossa espera é segura e mesmo que pareça o que não é o que a gente quer, naquele momento, com certeza, sendo do Senhor, a gente vai ter condições de enfrentar aquilo. Ele não coloca nenhum fardo que a gente não possa carregar, então Ele vai estar sempre ao nosso lado nessas situações e a gente vai conseguir esperar com muito mais firmeza, sem se deixar, por exemplo, cair na ansiedade, na depressão ou qualquer outra coisa que for nos atormentar aí durante a nossa vida. E essa espera também que ela seja com alegria, porque Deus também quer isso, que a gente sinta essa alegria mesmo quando parece não ser aquilo que a gente queria. Quando recebe o que você quer, é fácil, só ficar alegre. Recebi finalmente o que eu queria. Ninguém que eu saiba fica triste quando está pedindo muito uma coisa, tem um plano, está esperando e o Senhor dá. Nessa hora é fácil ficar alegre. O que às vezes não é tão fácil é esquecer de agradecer ao Senhor, né? Então, muita gente acaba nessa hora talvez só esquecendo, isso é importante de lembrar, mas ficar alegre de qualquer forma fica. E aqui tem alguns versículos que falam disso, né?
e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Senhor. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Está em Salmos 43. Se vocês repararem, a gente leu, né, nos slides o 41, 42 e o 43, então uma sequência sobre essa palavra. E aqui é isso, né? A gente possa exaltar e as pessoas verem que também foi através do Senhor, né? Eu tenho seguido aí bastante futebol, tem vários jogadores que têm feito isso. Eu até acho legal quando eu vejo um que vão lá falar do jogo e a primeira coisa que faz é agradece ao Senhor, ou às vezes até os times que perderam, eu vejo alguns parando ali, orando dentro do campo. Acho que são bons exemplos que acaba passando a palavra isso, onde muita gente acaba vendo através daqueles exemplos ali de que alguém recebeu algo, ou não, até quando perdeu, mas que o Senhor é lembrado. Então, pode parecer algo menor, mas o futebol não é também algo essencial na nossa vida, é mais uma diversão, mas representa pelo menos isso, uma conquista que a gente perceba que teve a participação do Senhor e possa exaltar isso. Eu acho que é um exemplo interessante, né? E também buscar isso, né? É difícil, mas tem pessoas que você vê exemplo de que mesmo na situação ruim, a gente ainda fala, nossa, mas como consegue ficar alegre com tudo que está passando? Vê até isso com uma forma negativa do tipo, ai, aconteceu isso, a pessoa está ali rindo, né? Parece ruim. Mas acho que se a gente entender que foi algo que a pessoa sabe que tinha que passar, que Deus tinha preparado, que deu forças, como a gente falou aqui, que a pessoa está com os alicerces firmes para passar por aquilo, se ela conseguir se alegrar, também sim é de Deus, porque ele está falando aqui em Neemias 8:10, por exemplo, isso. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, que a gente tenha essa alegria do Senhor dentro da gente, que isso vai nos dar força, e Ele não quer que a gente fique triste, apesar das dificuldades que vão vir. E também fala em Tiago 5:13, que está aí, o seguinte: se algum de vocês está sofrendo, que ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Então, assim, se ao estar esperando algo, passando por aquela espera, você estiver sofrendo com aquilo, ore para o Senhor, que Ele vai te ouvir, vai te dar aquela força, vai te fortalecer. E se você também estiver contente com isso, aproveite e também fale com o Senhor através dos louvores, dos hinos, ou seja, do agradecimento. Louve Ele por aquilo que você está recebendo. Então, em qualquer situação, seja boa ou ruim, sempre lembre do Senhor e se comunique com Ele, ou através da oração, ou através do agradecimento, é o que está aí falando essa parte da palavra, né? E no último capítulo que está aí, Salmos 45, diz: ó Senhor, nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Então, lembrando disso aí, de que o Senhor ele faz grandes coisas por nós, talvez a gente não esteja nem vendo, muitas delas sejam a princípio invisíveis, algum livramento, por exemplo, que você nem sabe que ia passar, mas todos os planos dele são maravilhosos para a gente, né? Basta a gente estar percebendo isso e nos guiando por isso, e não tendo a força para esperar por esses planos, que ore, tendo a força, percebendo isso, agradeça, mas sempre pense isso, o Senhor realmente tem o melhor para nós. Amém? E aí, para a gente finalizar já aqui, sempre vale a pena, então, a gente, quando junta tudo isso, esperar no Senhor, né? Mesmo que tenhamos aí dúvidas, dificuldades, incompreensões, desertos que passa, provas, batalhas, enfim, a Bíblia tem histórias aí de todo tipo para falar dessas lutas, né? E da presença do Senhor, da ação dele e dos propósitos que ele tem. Então, em Eclesiastes 3:1, fala isso, né? Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, em primeiro lugar, dá para dizer isso. Vale a pena todas essas experiências de vida, desde que seja junto com o nosso Senhor, né? Quando a gente coloca Ele na frente e em primeiro lugar na nossa vida, Ele sempre vai ter o melhor, seja no nosso tempo ou não, mas o tempo dele é perfeito. O segundo versículo ali
Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Então muitas vezes a gente não entende por que foi daquela forma, por que aconteceu daquele jeito, mas saiba isso, né, de que todas as coisas foram feitas pelo nosso Senhor, né? As passadas e as que ainda vão vir, Ele conhece todas, e todas elas são para o nosso bem. Cabe a gente aceitar isso, e talvez o ser humano quer sempre estar no controle, né? Acha que vai ser sempre pelas suas ações, pelo que ele faz, e a verdade é que não. Quem está sempre no controle é o Senhor, e a gente precisa reconhecer isso, ter essa humildade, que muitas vezes a humanidade não tem, né? Acha que vai resolver tudo, e não resolve, pelo contrário, muitas vezes piora, né? E colocar o Senhor à frente acreditando nisso, de que talvez a gente nunca compreenda tudo o que ele faz, mas com certeza é para o nosso bem. E por último, né, que Deus ele não está limitado por nada. Ele é o Senhor de tudo, ele está em todo lugar, está presente em tudo, é onisciente, onipresente, onipotente, tem poder para qualquer coisa. Então, em Isaías 43:13 diz isso, né? Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. Então, o poder dele e os planos dele são grandiosos. Ele é Deus, sempre será, está falando aqui, ou seja, não vai mudar, e que ninguém vai poder desfazer um plano que ele tem. Então, que a gente possa estar atento a isso, a esses planos, ao poder dele, a entender o que ele tem preparado para a gente. E se você está pensando aí nos seus planos, né, agora colocando na questão pessoal, que planos que você tem, já está pensando em desistir deles, já passou muito tempo, acho que não vai mais acontecer, ou se tiver demorado demais, aguarde, né? Acredite no Senhor, que, como ele diz aqui, ninguém vai poder desfazer o que ele tem preparado. Então, que a gente possa pensar nisso, né? De que quando é um plano do Senhor, tudo vai concorrer para que aconteça, que a gente consiga entender isso, ter a firmeza de esperar esse momento, estar feliz e agradecer ao Senhor, estar em dificuldade de aceitar, orar para o Senhor, para Ele dar entendimento, acreditar que é pelo nosso melhor e que, no fundo, o principal plano do Senhor, qual é? É a nossa salvação. A gente tem os nossos planos aqui para a Terra, de coisas que a gente gostaria aqui, mas a única coisa que realmente no final interessa é a salvação. Então, esse plano maior, acho que os que estão aqui acredito que todos já entregaram a vida ao Senhor, ou seja, ele já cumpriu de certa forma esse propósito, que a gente continue firme nisso, acreditando, e também na hora certa a gente vai encontrar essa salvação, seja com o retorno dele, seja quando a gente sair daqui desse mundo, né, de alguma forma. Esperamos que esse encontro com o Senhor que vai ser o principal plano que ele tinha para a gente, não sei se é a conclusão, mas uma etapa importante desse plano que ele tinha para a gente, porque acho que ele ainda tem no plano dele que a gente passe a eternidade com ele, então não seria a conclusão. Mas que a gente possa fazer isso. E aquele que não fez isso ainda, que possa entender isso, que o plano que o Senhor tinha para você é esse, de que ele está ali, disponível, com a mão sempre pronta para receber sempre inclinado, vai usar o termo que está aqui, inclinado, para receber o homem, né? Desde que o homem busque ele. Então, que possa isso, entender esse plano do Senhor, que é o principal, apesar de qualquer dificuldade que venha, ou incompreensão, ou questões que vão surgir no meio do caminho, que possa vencer essas questões, seja outras religiões, seja influência do mundo, de qualquer coisa que impeça, mas que esse plano também seja cumprido, que você entregue sua vida ao Senhor, entenda esse plano dele, receba isso e possa receber a salvação, porque ele já pagou todos os pecados por nós, cabe a gente reconhecer isso, e aí você vai ter o término da espera e vai ter o maior prêmio que você pode receber na sua vida. Amém? Então, que a gente possa aproveitar essa palavra, vou fazer aqui uma oração, agradecendo, e passar para o pastor para o encerramento aí do culto. Senhor Jesus, meu Pai, obrigado mais uma vez
pela tua permissão estarmos aqui na tua casa, Pai, por essa palavra, Senhor. E que o Senhor continue sempre presente como está em nossas vidas, nos ajudando, nos dando força para enfrentar as esperas que a gente tem em nosso dia a dia, Senhor. São muitas as dificuldades desse mundo, muitas as armadilhas do maligno, mas sabemos que pela tua força, Pai, pela tua busca, através de oração, através dos louvores, o Senhor pode nos dar força para enfrentar isso e na hora que for devida, na hora que for da sua vontade, Pai, a gente receber aquilo que é o desejo do nosso coração, sendo da sua vontade, Senhor. Que os seus planos nunca vão ser frustrados por ninguém e que a humanidade possa reconhecer isso, estar cada vez mais próxima de Ti, Pai, buscando a Ti e entendendo os seus planos e tendo a humildade de aceitar eles e ser feliz com isso, Senhor. Que o Senhor abençoe todas as famílias aqui presentes, aquelas que nos ouvirem depois também, que possa nos dar essa força para esses enfrentamentos do dia a dia. E que seja consumido o seu plano principal, que é a salvação da humanidade, Pai. Que todos aqueles que possam ver essa mensagem, já tenham entregado a vida ao Senhor, ou que venham entregar, que o seu plano seja cumprido, meu Pai. Em nome de Jesus, amém.